Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês conosco nessa noite. Nós queremos continuar conversando com vocês um pouco sobre a obra do Espírito, né? Isso é uma coisa que tem mexido muito conosco, é uma temática que tem nos encorajado bastante e, na verdade, não existe vida da igreja sem a obra do Espírito. Não existe caminhada cristã sem a obra do Espírito, não é? Então, nós queremos dar continuidade dentro dessa temática com vocês, porque compreender a obra do Espírito, falar sobre o Espírito Santo, tem a ver com falar sobre a nossa jornada, tem a ver com falar no tipo de gente que nós nos tornamos, porque o Espírito Santo ele tem esse poder transformador nas nossas vidas. O Espírito Santo pode mudar as nossas vidas, de um grupo de pessoas amedrontadas a homens empoderados pelo Espírito, pode mudar a nossa característica de clandestinidade para uma autoridade pública. Quando nós falamos sobre a obra do Espírito, nós podemos também entender que o próprio Espírito pode nos tirar deste lugar do anonimato, né? Então, é muito bom, é muito prazeroso, é muito gostoso falar sobre isso, né? E eu queria orar com vocês um pouco nessa noite, para que o próprio Espírito de Deus possa nos comunicar, o próprio Espírito de Deus possa trazer uma palavra para o seu coração, o próprio Espírito de Deus possa trazer principalmente significado e importância daquilo que está sendo pregado nessa noite para a sua vida. Nós sempre prezamos para que as palavras proclamadas a partir desse púlpito sejam verdadeiras, seja o Evangelho, e nós também prezamos para que tudo aquilo que seja propagado deste lugar para o seu coração seja uma palavra efetiva, que não só anime você para os próximos 6 dias da semana, mas para que também promova transformação no seu interior. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós rogamos ao Senhor nessa noite, para que o Teu Santo Espírito venha sobre nós. Como cantamos, declaramos que o Teu Santo Espírito nos toque, que o Teu Santo Espírito nos leve a provar e a experimentar o quão real é a Tua presença neste lugar, o quão real é a Tua presença sobre as nossas vidas. Nós pedimos ao Senhor nessa noite, derrama uma porção do Teu Espírito, uma porção do Teu Espírito que nos dará entendimento das Sagradas Escrituras, uma porção do Teu Espírito que nos motivará a abandonar práticas pecaminosas, uma porção do Teu Espírito que renovará no nosso interior a bendita esperança, uma porção do Teu Espírito que nos empodere a ser testemunhas do Senhor aqui na terra, uma porção do Teu Espírito que purifica o nosso ser, que revela quem o Senhor é e que principalmente nos conduza a uma vida de unidade. Que o Teu Santo Espírito possa promover isso no nosso meio, que o Teu Santo Espírito abençoe e edifique o corpo de Cristo ao redor da terra, a respeito da unidade da fé, a respeito da unidade do Espírito. Nós pedimos ao Senhor isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu pergunto para vocês essa noite, você tem o Espírito? Você tem o Espírito? E talvez se eu perguntar a terceira vez, isso possa gerar uma dúvida em você. Você tem o Espírito? Quando nós perguntamos a respeito do Espírito, ou não ter o Espírito Santo, isso tem a ver com não ter parte com Deus. Então, muitas vezes podemos afirmar ter o Espírito, porém as nossas atitudes e postura no caminhar cristão não condiz com alguém que afirma ter o Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 9, é muito interessante porque Romanos 8, 9 vai nos dizer assim: vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Cristo. Mas o Espírito... Desculpa, vou ler desde o início. Vós, porém, não estáis sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E mais uma vez eu pergunto para você, você tem o Espírito? Todos aqueles que pertencem a Cristo têm o Espírito de Cristo. E algumas semanas atrás nós conversamos, nós falamos, nós ministramos nessa casa a respeito da obra do Espírito, que promove conversão e que nos introduz na regeneração. E a regeneração nada mais é do que a vida de Deus, o poder, a energia de Deus dentro de nós. Então, quando nós somos questionados se nós temos o Espírito, nós precisamos responder, não simplesmente com sim, mas nós precisamos responder se eu me sinto pertencente a Cristo. Nós nos sentimos pertencentes a Cristo? Porque se somos pertencentes a Ele, nós temos o Espírito dele. Não podemos resumir o ter o Espírito Santo somente às manifestações dele por meio dos seus dons. O ter o Espírito Santo é ter o mesmo Espírito de Cristo. E ter o mesmo Espírito de Cristo leva a mim e a você ter as mesmas atitudes que Cristo. E aí eu pergunto mais uma vez, será que na integralidade da nossa vida estamos correspondendo a todas as demandas que somos expostos diariamente, tendo o mesmo Espírito de Cristo? Será que temos as mesmas ações e as mesmas atitudes que Cristo? Talvez já entre uma dúvida a respeito do nosso primeiro questionamento. Você tem o Espírito? Mas quando nós falamos sobre a obra do Espírito em nós falamos sobre uma obra contínua, sobre uma obra diária. E tudo aquilo que nós fazemos a cada encontro, a cada celebração, a cada manhã que você acorda e desperta na sua casa, isso tem a ver com a própria obra progressiva do Espírito sobre a sua vida. Semana retrasada eu falei um pouco sobre a minha experiência de conversão. A obra do Espírito ela não se tornou plena na minha vida naquele exato momento, mas naquele momento eu me converti, e a conversão tem a ver com o abandono de determinadas práticas pecaminosas. Determinadas não, todas as práticas pecaminosas. E quando nós abandonamos as práticas pecaminosas, nós começamos a experimentar de uma realidade de uma vida guiada pelo Espírito. Porque como lemos em Romanos capítulo 8, versículo 9, todo aquele que tem o Espírito de Cristo pertence a Cristo. E quando nós pertencemos a Cristo, nós queremos ser igual a Ele. Nós vamos ter as mesmas atitudes que Ele. E hoje de manhã eu acordei pensando em uma coisa muito interessante. Eu fiquei pensando, se nesse exato momento do nosso culto, da nossa celebração, Deus tirasse o seu Espírito do nosso meio. Você já se perguntou isso? Porque nós temos construído com vocês um pensamento a respeito da funcionabilidade do Espírito, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Agora parem e pensem, nós estamos aqui adorando ao Senhor, cultuando ao Deus vivo, porque o próprio Espírito está nos impelindo a ter essa prática. Amém? Amém, gente? Estamos juntos? Espanta o sono e o frio aí, vai. Nós estamos juntos porque o próprio Espírito está nos proporcionando isso. E se o Espírito nos proporciona esse tipo de movimentação, eu pergunto, e se ele for retirado dos nossos cultos? Se o Espírito for retirado da nossa vida semanal, das nossas demandas e diárias corriqueiras do dia a dia? Salmos capítulo 104, no verso 30, nos fala que o Espírito Santo é quem dá vida a todos os seres viventes. O Espírito Santo é o que traz vida. Então, se o Espírito Santo for tirado de nós nesse exato momento do nosso culto, a nossa carne não irá sobreviver. Nós não teremos vida. Então, o vigor que nós temos cantando todas as canções que cantamos essa noite, a disposição do nosso coração em estar aqui reunidos, congregados em torno de Jesus e celebrando com os nossos irmãos e sorrindo com os olhos, porque está todo mundo de máscara, isso tem a ver com a própria vida do Espírito. Então, se por algum instante esse Espírito for retirado de nós, nós perdemos a seiva da vida, nós perdemos a alegria, nós perdemos a vida.
Então, o próprio Espírito de Deus é o que dá vida a todos os seres. Por isso que o salmista vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando nós somos convocados nessa noite, pela nossa irmã Janes, a empreender força naquilo que nós estamos cantando, a declarar ao Senhor, isso não tem a ver com convencimento da parte dela para que você faça algo, mas tem a ver com o convite do próprio Espírito para que você empenhe força ao Senhor. Porque a narrativa de Salmos é: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós não louvamos ao Senhor porque nós precisamos, mas nós louvamos porque Ele é digno. Precisamos pela nossa condição de homens e mulheres caídos e pecaminosos, mas Deus, na sua infinita grandeza, bondade, misericórdia, Ele diz para mim e para você: ei, me adora aí, você pode me adorar. Porque Ele é Deus, Ele não precisa de mim ou de você. E é tão escandaloso pensarmos nisso que o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Deus, habita dentro de nós. E é o próprio Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que nos impele a prestar um culto a Ele. O Wayne Grudem traz uma definição para seres viventes, essa terminologia usada pelo salmista no Salmo 104, que ele fala assim, ele chama essa vida de vidas e criaturas animadas na terra e no céu. Então, todo ser vivente, toda vida ou toda criatura animada, seja na terra ou no céu ou no mar, ela precisa prestar um culto ao Senhor. E quem vai impulsionar essa criatura a prestar um culto é o próprio Espírito. Então, nós estamos aqui por causa do Espírito, amém? Então, se Deus tirasse de nós o seu Espírito, em algum momento, toda essa vida, toda essa matéria, toda essa carne morreria. Jó, capítulo 34, eu quero ler esse texto com vocês. Abra comigo. Jó, ou ligue a sua Bíblia. Capítulo 34. Amém? A partir do verso 15. Jó, capítulo 34, verso 15. É uma discussão entre Eliú e Jó a respeito de quem era Deus, tá bom? Só para a gente contextualizar. Mas só para fundamentar isso que eu estou afirmando para vocês, que se Deus tirar o espírito dele, nós vamos morrer. Olha só a narrativa de Jó, capítulo 34, verso 14. Se ele retirasse de si o seu espírito, e recolheste para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, se Deus tirar de nós o seu espírito, que é a sua vida, nós vamos voltar para o pó. Não existe vida, mas nós vamos morrer. Entendem isso? Então, queridos, quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, nós falamos sobre entender que tudo que nós estamos fazendo e que temos provém dele e procede dele. Amém? Entendemos que o papel do Espírito Santo é nos dar e testificar da vida eterna, é nos sustentar em fé e esperança diante de uma vida humana que vivemos. Nós temos vivido dias onde nós temos recebido constantes notícias más ou ruins. Mas eu paro e penso, por mais catastrófico que seja o cenário que nós estamos vivendo, nós ainda temos o Espírito. E é o Espírito que produz a própria vida de Deus dentro de nós. Mas se em algum momento esse Espírito for tirado, nós vamos voltar para a morte. E talvez você não morra literalmente, mas você tem morrido espiritualmente. Sabe por quê? Porque não existe produção de vida do Espírito, não existe um desenvolvimento de uma caminhada espiritual. E se não existe um desenvolvimento de uma caminhada espiritual, você nunca vai estar apercebido a obra do Espírito. E sem percepção da obra do Espírito, nós estamos enfadados aos nossos medos e dilemas de uma vida humana. Nós perdemos a esperança, o que sustenta a nossa fé, nada mais é do que o próprio Espírito de Deus, o mesmo Espírito Santo que proporcionou o nascimento de Jesus, a gestação miraculosa de Maria,
gerando o Filho de Deus do seu ventre, é o mesmo Espírito que atua e que nos comunica nos dias de hoje. O mesmo Espírito que testificou no coração de Maria que ela daria luz ao Messias, é o mesmo Espírito que nos comunica a respeito de uma bendita esperança. Não naquilo que nós estamos vendo no momento presente, mas naquilo que nós esperamos e ansiamos. Isso tem a ver com a obra do Espírito. Homens e mulheres regenerados são homens e mulheres que têm essa bendita esperança renovada, reavivada no seu interior. O mesmo Espírito que fez coisas grandes no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que faz coisas grandes nos dias de hoje. Amém? Esse mesmo Espírito é que nos concede a vida eterna e a garantia da ressurreição do nosso corpo mortal. O Espírito Santo, como nós já temos falado há algumas semanas, ele não pode ser limitado a um movimento, ele não pode ser limitado a um momento na história, ele não pode ser limitado a uma instituição, uma denominação, ele não pode ser limitado a um momento específico da sua vida. Mas o Espírito Santo, ele é vivo, ele é operante, ele é eficaz no momento de hoje. Por muito tempo eu convivi com pessoas que eram muito saudosistas. E elas sempre olhavam para a realidade, para a dinâmica do que aconteceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. E elas olhavam e diziam, uau, como foi bom quando o Espírito Santo nos visitava em nossas reuniões. O grande problema de nós não termos uma percepção clara da atuação do Espírito Santo no momento presente é que nós vamos estar sempre presos ao passado, olhando para aquilo que ele fez, sem ter uma expectativa do que ele nos fundamenta em fé para um futuro. O mesmo Espírito Santo que atuou de forma milagrosa, falando a Maria a respeito do nascimento do Filho de Deus, é o mesmo Espírito Santo que nos comunica as verdades de Deus nos dias de hoje. Amém? Isso faz sentido para vocês, queridos? Nós precisamos gastar tempo falando sobre o Espírito Santo. Algum tempo atrás, eu lembro que conversando com um amigo, quem aqui já leu Bom Dia Espírito Santo? O Xande já leu. A Carol levantou a mão lá atrás. Gente, o livro Bom Dia Espírito Santo, ele é um livro que talvez hoje eu não indique tanto para leitura. Eu vou indicar outras coisas. Mas foi um livro que nos trouxe muita clareza para a nossa geração, né? Quem passou dos 25, né? Quem passou dos 25 anos, esse livro trouxe muita clareza sobre a obra do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, trouxe muito temor sobre a presença do Espírito no nosso meio. Não precisa levantar a mão, tá? Mas quem leu aqui, que acordou um dia e falou, bom dia, Espírito Santo. Nos trouxe essa consciência. E o grande problema é que às vezes a gente perde essas coisas, essa consciência de que o Espírito se faz presente todos os dias, em todo momento. E da mesma forma que ele era, né, grandioso e que ele continua sendo grandioso, e da mesma forma que ele operou no passado, ele continua operando no presente e vai operar no futuro, nós esquecemos disso. Por isso eu comecei a nossa reflexão nessa noite perguntando, você tem o Espírito? Porque se você tem o Espírito, você vai olhar para o cenário atual que você está vivendo e isso vai trazer tristeza para o seu coração? Sim. Isso vai trazer apreensão? Sim. Isso vai trazer medo? Sim. Porque isso tem a ver com a nossa humanidade. Mas ao mesmo tempo que você vai viver essas incertezas, essa insegurança e esse medo, você vai ser tomado de fé e de ousadia, porque o próprio Espírito Santo, ele concede a mim e a você a certeza de uma vida eterna. É nós olharmos para a dinâmica dos dias que nós temos vivido e dizer assim, são leves e momentâneas tribulações que estão produzindo em nós um eterno peso de glória. Amém? Mas o grande problema é que às vezes a igreja, o testemunho de Jesus, que deve ser o testemunho de Jesus na terra, a igreja não olha para o Espírito Santo, ou restringe a obra do Espírito Santo simplesmente a testemunhar quem é Jesus. Mas o Espírito Santo é poder de Deus para mudar a minha vida e a sua vida. E nós precisamos da atuação do Espírito Santo, liberando poder para a transformação diariamente. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, até nos tornarmos aquilo que nós deveríamos ser, homens e mulheres na plenitude de Cristo, um varão perfeito.
Então você consegue perceber, queridos, por que muitas vezes as coisas são difíceis para a sua vida? A dificuldade não tem a ver pelo fato de que Deus te ame menos, mas a dificuldade tem a ver com o próprio Deus te impulsionando a um lugar para que você ore mais e clame mais pela vida do Espírito em você. Isso muda toda a nossa dinâmica de vida. Eu vou expor a minha esposa nessa noite, mas nessa tarde eu tenho 2 amigos que estão entubados, estão no CTI por causa do Covid, e tenho dado uma força para os familiares. E hoje, de tarde, nós recebemos uma notícia que o meu sogro foi para o hospital, né? O quadro dele de Covid se agravou e eles acharam melhor interná-lo. E eu fiquei calmo com isso. Estar calmo é diferente de ser indiferente. Indiferença, você toca a sua vida e não está nem aí. Mas ser calmo é você confiar que nada foge ao controle de Deus e de que Ele é soberano sobre tudo. E quem pode produzir essa calmaria no nosso interior é o Espírito. E a Jordana ficou desesperada em casa, ela já é um pouquinho assim, desesperada, né? E na mesma hora eu parei o que eu estava fazendo, eu estava terminando de organizar o sermão, e aí eu parei o que estava fazendo e falei com ela, vamos orar. E na mesma hora o Espírito Santo trouxe ao meu coração, agradeça porque em quase 2 anos de pandemia, você e a sua esposa se mantêm imunes a uma contaminação. Somos diferentes, somos melhores? Não. Mas o Espírito Santo trouxe essa verdade para nós para dizer, nada foge ao meu controle. E nós começamos a orar pela vida do meu sogro, orando pelo Naldinho, Edinaldo, um amigo meu lá de João Pessoa, né, oramos pela Isaura, uma amiga minha lá de Minas, e nós sentimos muita paz naquele momento. Mas aí depois a minha esposa ficou com o coração turbado de novo, meio atribulada, mas eu falei, fica então, querida, eu vou continuar aqui a organizar o sermão, mas depois o Espírito Santo veio e acalmou, e ela está aqui feliz com Jesus. Amém? Amém, igreja? Queridos, então é o Espírito Santo de Deus que traz paz para o nosso interior. E eu gostaria de pontuar com vocês nessa noite 4 atitudes ou 4 expressões de poder do Espírito Santo para a nossa conduta diária. E eu gostaria de falar com vocês sobre essas 4 atuações de poder do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá poder para o serviço, ele nos dá poder para a purificação, para a revelação e para viver em unidade. Se não for por meio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir servir. Se não for por meio da revelação do Espírito Santo, nós nunca teremos uma vida de santidade ou santificação, purificação. Se não for por meio do Espírito, nós nunca teremos uma revelação. E se não for por meio do Espírito, nós nunca viveremos em unidade. Por muito tempo, às vezes, nós tentamos construir uma igreja ideal. E eu já falei isso algumas vezes com vocês. Não existe uma igreja ideal. Existem homens e mulheres tementes ao Senhor, que se submetem à vontade de Deus, e essa submissão à vontade de Deus faz com que nós sejamos a igreja de Jesus na terra. Mas dentro dessa expressão da igreja de Jesus, do corpo místico de Jesus, que é a sua igreja, nós, queridos, podemos muitas vezes entrar em discordância por causa de posições teológicas, entendimentos a respeito de liderança, de como as coisas precisam ser, como as coisas precisam acontecer. Mas quem pode promover a unidade, avanço no meio da igreja, é o próprio Espírito. Então, o poder do Espírito Santo que nos leva ao serviço, sem sombra de dúvidas, tem a ver com uma unção específica para um serviço especial. Algumas semanas atrás eu falei com vocês sobre o fato do Espírito Santo chamar pessoas comuns para serviços extraordinários. Nós sempre vamos achar grandioso demais aquilo que Deus está nos convidando para fazer. E sabe por que nós vamos sempre pensar dessa forma? Porque isso tem a ver com a virtude do Espírito em mim e em você.
Não tem a ver com o nosso conhecimento, não tem a ver com o nosso intelecto, não tem a ver com o nosso queridismo diante de Deus. Você é um filhinho querido. Não, você é um filho de Deus. E pelo fato de ser filho de Deus e alguém que tem o Espírito Santo, que tem o Espírito de Cristo, você pertence a Cristo. Logo você tem as atitudes de Cristo no mundo. Você se torna uma testemunha de Jesus no mundo. Essa capacitação, ela não pode se restringir simplesmente a Pentecostes. Quando olhamos para a dinâmica de Pentecostes, em Atos capítulo 2, às vezes nós pensamos que o poder para testemunhar a Jesus se restringe simplesmente àquele acontecimento de Atos capítulo 2. Mas, quando pensamos na obra do Espírito Santo, quando nós pensamos no poder do Espírito Santo que nos empodera para o serviço, nós precisamos entender que esse poder do Espírito Santo, ele ultrapassa Pentecostes. Ele começa desde o início, desde a criação de todas as coisas. Nós temos manifestações do Espírito Santo, homens cheios do Espírito Santo no Antigo Testamento, e ele se materializa de forma visível, palpável, e se torna possível a todos os homens, a todas as vidas, em Pentecostes. Quando nós olhamos para Números, capítulo 27, nós temos a transição de Moisés para Josué. Deus falando para Moisés: ei, você vai morrer, você precisa de um sucessor. Vamos abrir em Números, capítulo 27? Quero ler esse texto com vocês, porque às vezes vocês podem ouvir em muitos lugares de que o Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava no interior do homem, mas ele vinha sobre o homem. Mas isso é algo que a gente vai trabalhar dentro da escola de profissão de fé com todos vocês. Mas eu queria só nessa noite abrir esse parêntese com vocês. Números, capítulo 27, versículo 17. Vou ler a partir do 16. Que o Senhor Deus dos espíritos de toda a humanidade nomeie um homem para liderar a comunidade. Alguém que saia à frente deles, e que os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor seja como ovelhas que não têm pastor. Versículo 18. Então o Senhor disse a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Obrigado. Quando nós lemos a palavra Espírito, no versículo 18, na sua Bíblia ela está com letra minúscula ou maiúscula? Todas as vezes que você ler Espírito com a letra maiúscula, é o próprio Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Opa, mas espera aí. Então o Espírito Santo ele não habita no interior do homem só a partir de Atos capítulo 2? Não. O Espírito Santo já habitava no interior do homem. Tínhamos homens cheios do Espírito no Antigo Testamento. Amém? E só para vocês não pensarem que é um contexto isolado, abra comigo lá em 1 Samuel. É a unção de Samuel como rei. Acho que está no capítulo 16 ou 17. 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Então é o Espírito de Deus. Então vocês conseguem perceber que nós temos atuações do Espírito Santo no Antigo Testamento? Que a atuação do Espírito Santo ela não se restringe simplesmente à nova aliança. Aquilo que nós experimentamos nos dias de hoje não tem a ver com o início em Atos, mas tem a ver com o início de toda a criação. Deus sempre irá capacitar homens e mulheres aos quais Ele tem chamado. Poxa, Darlan, mas eu não sei pregar. Eu sou chamado? Sim, você é chamado.
porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Nós não podemos limitar chamado simplesmente a serviço eclesiástico. E graças ao bom Deus, nessa comunidade local, nós temos inúmeros dons, nós temos inúmeras habilidades, nós temos inúmeros chamados e inúmeros irmãos vocacionados. Bendito seja o Senhor pelo Gabriel, que está desenvolvendo a vocação como barbeiro. Vai salvar os pastores dessa igreja, junto com o Xande, né, junto com o Felipe Simões, que está lá nos assistindo, junto com o Bruno. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Senhor, que abençoa as mãos da Dani, que prepara aquelas coisas fantásticas lá no Mob Café. Então nós temos inúmeras expressões de dons no nosso meio que não se limitam a dons para o serviço eclesiástico. Talvez você nunca vá pregar e ter a mesma eloquência do pastor Marcelo. É verdade. Eu brinco com o pastor Marcelo, que eu falo que os títulos das pregações dele, eu crio mais 3, 4, 5 pregações depois. Mas somos agraciados por ter o dom desse homem no nosso meio. É verdade, Deus. Fala, Deus, fala, Deus. Então, queridos, nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus, ele concede poder a nós. E ele concede poder para um tipo de serviço. Talvez você não tenha a mesma eloquência e o mesmo conhecimento do pastor Marcelo, mas você tem um sorriso e uma palavra de boas-vindas para receber alguém que está chegando naquela porta no culto de domingo à noite. Talvez você não tenha palavras de conhecimento e informação para expulsar um demônio, digamos assim, mas você sabe fazer um café e pode fazer um café para nós lá na base. Olha aí, viu? Testificando. Então, irmãos, quando nós falamos sobre o poder do Espírito Santo para que nós possamos desenvolver algo, isso não tem a ver simplesmente com demandas do serviço eclesiástico, mas o poder do Espírito Santo, ele tem a ver com você se sentir pertencente à causa de Cristo, ao corpo de Cristo. O Espírito Santo vai conceder poder a nós. E quando ele concede poder, o recebimento do Espírito Santo, essa capacitação do Espírito Santo, ela é notória. Por isso que algumas semanas atrás eu falei um pouco sobre a dinâmica da minha conversão. Quando nós lembramos do momento que a revelação do Evangelho nos conduziu a Cristo, isso nos marca. E essa marca pode ser uma aparição, isso pode ser uma manifestação do Espírito Santo te capacitando para um serviço. Amém? Isso faz sentido para vocês? Só que quando o Espírito vem sobre nós, e quando o Espírito nos empodera para uma missão, para o desenvolvimento de uma vocação, talvez nós precisemos passar por um lugar que não seja tão confortável. E esse lugar é um lugar chamado deserto. E quando o Espírito de Deus vem sobre nós, ele nos conduz a um lugar chamado deserto. Sabe por quê? Porque o deserto é um lugar onde nós não temos atrativos, nós abandonamos tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção e, ao mesmo tempo, o deserto é um lugar de robustecer a nossa fé. Quem aqui está passando por dificuldade? Eu não. Quem aqui está achando que os seus dias estão difíceis? Que parece que Deus não está te ouvindo? Quando nós estamos nesse tipo de lugar, o próprio Espírito pode estar nos conduzindo para lá. Lucas capítulo 3, verso 22, nós temos o batismo de Jesus e a evidência do Espírito vindo sobre ele. E aí nós temos a figura do Espírito descendo, de forma corpórea, como uma pomba sobre Jesus. Mas algo que me chama muita atenção é em Lucas capítulo 4, versículo 14. No poder do Espírito, Jesus voltou para a Galileia. A sua fama se espalhou por toda a região. Então, desde o nascimento de Jesus, o Espírito Santo vindo sobre ele, nós temos Jesus sendo conduzido pelo próprio Espírito para o deserto, nós temos Jesus
vencendo todas as tentações no deserto. E a narrativa do capítulo 4, no verso 14 de Lucas, é que Jesus estava chegando onde? Na Galileia. E ele estava no poder do Espírito, ou sendo conduzido pelo poder do Espírito. Algumas versões vão dizer que ele estava cheio do Espírito. Então o Espírito pode nos levar, queridos, para lugares que nós não desejamos, mas com o único propósito, nos desenvolver e nos fazer crescer. Talvez o momento que nós estamos passando, não só como nação brasileira, mas o momento que nós estamos passando como indivíduos, o momento que nós estamos passando como população mundial, tem uma única finalidade: nos conduzir ao crescimento. E esse crescimento que o próprio Espírito deseja construir em nós como igreja, tem a ver com o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, sobre o Espírito de Deus ser derramado sobre toda a carne. Para que jovens possam ter visões, para que velhos possam sonhar, para que haja profecia. Quem pode fazer isso no nosso meio é o Espírito. E mais uma vez eu pergunto, você tem o Espírito? Porque o estilo de vida que você tem responde a essa pergunta. Você pode ter o Espírito, talvez, na efetividade da obra da regeneração. Deus te tirou da condenação eterna, do seu caminhar a passos largos para o inferno. Mas aquilo que você faz na sua conduta diária tem a ver com a correspondência em ser de Jesus e caminhar no mesmo Espírito de Jesus, como nós lemos em Romanos, capítulo 8, verso 9. Então, aquilo que você faz da sua vida responde a essa pergunta: você tem o Espírito? Porque talvez você possa ter o Espírito, não de Deus, mas o Espírito desse mundo. Um espírito secularista, que vive atrelado e fundamentado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E aí nós estamos passando por um momento tão delicado que o próprio Deus, na sua infinita soberania, permitiu com que a igreja passasse por isso, com que eu e você passássemos por isso, com uma única finalidade: nos conduzir para um lugar chamado deserto. Sabe para quê? Para robustecer a nossa fé. Mas se não for por meio da vida do Espírito, se não for por meio da obra do Espírito, nós nunca seremos empoderados para o serviço. E qual é o nosso serviço? Sermos testemunhas de Jesus. Um dos prismas do propósito eterno de Deus, muito bem, a Janice falou sobre isso hoje, né? O nosso irmão Cabral também na palavra de dízimos e ofertas falou sobre isso, mas Romanos capítulo 8, versículo 29, nos revela um desses prismas do propósito eterno de Deus, que é ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E mais uma vez eu pergunto, você tem o Espírito? Porque se você tem o Espírito, você se sente pertencente à família. Se você se sente pertencente à família, você tem o Espírito de Cristo. Se você tem o Espírito de Cristo, as suas atitudes são as atitudes de Cristo. Há uns 15 anos atrás eu li um livro chamado Nos Passos de Jesus. Como é que é? Não, O que você faria nos Passos de Jesus? Esse livro é muito legal, tem muita coisa assim da literatura meados da década de 90 ali, que são pérolas, né? Caçadores de Deus, Casa Favorita. Né? Aí eu fico olhando a pérola de Darlan. Minha mãe lia esse negócio aí, eu via na estante lá em casa. Mas eu tenho certeza que eles já leram. Opa! O Voga só deu aquela levantadinha de sobrancelha assim, né? Está na lista para leitura. Mas, queridos, tem muita coisa interessante, né, nesse livro, que ele fala um pouco sobre essa dinâmica de você sempre questionar como Jesus agiria em determinadas atitudes do seu dia a dia. Parece uma coisa tão simples, tão boba, tão, digamos, ingênua, mas, na verdade, isso revela a mim e a você a consciência de quem é Jesus, ou do Espírito de Deus em nós, nos conduzindo a todas as práticas da nossa vida. E eu pergunto para você, você se sente pertencente à família de Deus?
Porque se você se sente pertencente à família de Deus, se você se sente parte dessa casa, parte da família de Deus, você compreende esse prisma do propósito eterno, você deseja ser como Jesus. Se você deseja ser como Jesus, você vai ter as atitudes de Jesus. E semana passada, ou melhor, não lembro qual semana, tem tanta coisa boa que está sendo liberada nesse púlpito, mas se eu não me engano, acho que foi o pastor Marcelo que falou sobre esse episódio de Cornélio, algumas semanas atrás. Mas eu quero ler com vocês aqui Atos capítulo 10, verso 38. Porque se falamos que pertencemos à família de Jesus, se falamos que somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus, nós precisamos ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo me leva a ter as mesmas atitudes que Jesus. Estão entendendo? E Atos, capítulo 10, versículo 38, nos narra de forma muito específica o caminhar de Jesus. Nos passos de Jesus, o que você faria? A partir do verso 37 diz assim: essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia. Opa, lembra que nós lemos lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14, que Jesus estava cheio do Espírito Santo e ele estava onde? Na Galileia. Então, as mesmas palavras que estão sendo proclamadas em Atos, capítulo 10, eram as mesmas palavras que Jesus estava proclamando onde? Na Galileia, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 14. E um detalhe do que está acontecendo em Lucas, capítulo 4, versículo 14, é que Jesus estava cheio do Espírito. Amém? Olha só o que continua dizendo. Depois do batismo que João pregou, e diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Como que Jesus caminhava? Fazendo o bem e curando todos os oprimidos. Será que existe virtude no seu caminhar diário? Será que as palavras que têm sido proferidas por você, elas produzem cura sobre os oprimidos? Será que a cada caso de uma pessoa próxima a você que foi contaminada por esse vírus, você tem produzido esperança ou você tem produzido temor no coração dessas pessoas? O Espírito Santo de Deus é que conduz toda a nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós compreendemos que Ele nos dá poder para o serviço. E o serviço, ele ultrapassa a dinâmica eclesiástica. O serviço tem a ver com ser uma testemunha de Jesus. O serviço tem a ver com ser testemunha de Jesus. Se somos filhos de Deus, a imagem de Jesus, precisamos ter ações como a dele, promovendo o bem e as manifestações do Espírito Santo onde estivermos, vencendo toda e qualquer oposição espiritual que se levante contra a igreja de Jesus. Eu vou ler de novo isso. Se somos filhos de Deus, a imagem de Jesus, precisamos ter ações como as dele, promovendo o bem e manifestações do Espírito Santo, onde estivermos, vencendo toda e qualquer oposição espiritual que se levante contra a igreja de Jesus. Então, queridos, toda e qualquer oposição espiritual que se levanta, ela não se levanta de forma pessoal a você, mas ela se levanta contra a igreja. E se você compreende que o Espírito Santo trouxe poder para você desenvolver uma missão específica, que é caminhar como Jesus, é pertencer à família de Deus, você entende que você será uma pessoa que vai caminhar promovendo o bem e trazendo cura aos aflitos por meio de palavras conduzidas pelo próprio Espírito. Vocês entendem isso?
Que às vezes a aflição que nós estamos passando tem a ver com a nossa própria inoperância no desenvolvimento daquilo que o próprio Espírito já nos conduziu. Eu estava conversando com uma pessoa que congrega conosco, alguns dias atrás, semanas, não lembro exatamente, eu sempre me confundo com essas datas, e essa pessoa falou assim, nossa, por muito tempo eu pensei que eu era, vou usar um termo, não foi esse termo que a pessoa usou, mas ela falou assim, por muito tempo eu me olhava assim no meio de vocês como uma pessoa burra, porque eu achava que vocês sabiam muita coisa, e vocês sabem muita coisa, mas eu não sei nada. Eu tenho umas pessoas se identificando, olhando para o outro aí, dando um sorriso. Mas, tudo aquilo que nós fazemos neste lugar tem a ver com a identidade dessa casa. Essa casa é uma casa sacerdotal que atua na área mestral, que atua na área profética, e como muito bem nos foi lembrado na semana passada por meio do pastor Marcelo, a palavra de Antioquia, porque é a palavra que fundamentou toda essa comunidade de fé. Existiam profetas, existiam mestres ministrando ao Senhor. Então, queridos, quando nós olhamos para essa realidade de caminhar com o Espírito, nós precisamos entender que todos aqueles que são filhos de Deus, que são guiados por Deus, guiados pelo seu Espírito, precisam ter ações pessoais que promovam o bem. E esse tipo de sentimento, talvez, ele vai existir porque não existe a transparência de reconhecer ou de dizer, ei, eu preciso de ajuda nisso. Ou talvez possa existir o não cumprimento do que é ser igreja, estão entendendo? Por muitos anos nós ouvimos o nosso mentor, o nosso discipulador, né, o fundador dessa casa, o Anderson Bonfim, dizendo que não vai existir uma igreja biblicamente correta, porque Jesus não ensinou a fazer igreja. Mas Jesus falou sobre a grande comissão, e à medida que eu vou, eu sou cuidado. Mas muitos temos a mentalidade de que viver a igreja é ser todos os dias assistido por causa das nossas necessidades. Mas à medida que eu compreendo que o Espírito Santo me empodera para um serviço, eu entendo que mesmo diante dos dilemas da minha alma, mesmo diante das minhas dificuldades, o Espírito Santo tem me empurrado para um lugar chamado deserto, com uma única finalidade: desenvolver vida espiritual em mim. E à medida que eu estou nesse lugar de aflição, chamado deserto, eu continuo me doando para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Por isso que nessa noite eu afirmei com vocês que nós somos filhos de Deus, a imagem de Jesus, precisamos ter ações como a dele, promovendo o bem e as manifestações do Espírito Santo onde nós estivermos. Isso fará com que nós vençamos toda oposição espiritual. A oposição espiritual que você tem recebido no seu trabalho, ela não é sua, ela é nossa, como igreja. Mas se não existe uma exposição e uma vulnerabilidade da sua parte em comunicar isso a nós, talvez pessoas que tenham o Espírito Santo e a disposição em servir você, que fazem parte desse corpo, não vão conseguir fazer. Os grupos familiares, eles não têm a finalidade simplesmente de você se encontrar para comer pipoca e tomar suco. Mas a finalidade dos grupos tem a ver com promover esse tipo de ambiente, onde nós podemos abrir o nosso coração, sermos edificados por meio da sã doutrina e termos a prática da oração. Ter essa manifestação do Espírito Santo cancelando toda oposição espiritual que se levanta contra as nossas vidas. O culto de domingo, essa celebração, tem a ver com essa proclamação, tem a ver com essa diretiva do Espírito sobre as nossas vidas, tem a ver com esse encorajamento mútuo. Por isso nós cantamos, por isso nós pregamos, para que haja a vida do Espírito no nosso interior. E eu quero ir para a segunda atuação do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que tem a ver com o poder que nos purifica. Amém? Abra comigo em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do verso 28. Amém? Efésios capítulo 4, verso 28.
Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Quando nós falamos sobre a obra do Espírito Santo que nos purifica, nós precisamos entender que o Espírito Santo promove conversão. Paulo está dizendo algo bem claro aos irmãos em Éfeso, que ele está dizendo: ei, o que roubava, não roube mais. Mas, pelo contrário, aquilo que ele tem, ele aprenda a dividir com aqueles que estão em necessidade. Isso tem tudo a ver com o que o nosso irmão Cabral nos fala e nos ensina constantemente sobre a economia do reino. Mas se você não tem uma vida com o Espírito Santo, você nunca vai olhar para as necessidades das pessoas próximas a você. Mas você, na verdade, vai sempre olhar para as suas necessidades. E aí no versículo 28, ele continua dizendo, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Algumas versões vão falar a palavra torpe, né? E com certeza você ouviu alguém dizendo, você não pode xingar palavrão. Mas às vezes tem que Deus te abençoe, que é mais torpe do que um palavrão. Porque é uma palavra que está produzindo destruição na vida dos irmãos. E ele continua dizendo, mas só que seja boa e necessária para a edificação, a fim de que transmita graça aos que o ouvem. O poder de Deus que promove a mim e a você transformação para purificar a nossa vida, tem a ver com esse poder que transforma a nossa conduta diária. E essa transformação na conduta diária, ela vai trazer algumas características daquilo que nós chamamos o fruto do Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22, Paulo também nos diz assim, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Então, queridos, o poder do Espírito Santo que produz em nós purificação tem a ver com um poder que nos conduz a uma vida de santidade. Por isso Paulo fala, o que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. Isso tem a ver com a obra da conversão. E nós estamos diariamente lutando contra esses pecados. Por isso que eu afirmo, e eu já falei, nós estamos em constante evolução da nossa caminhada cristã. Então, o poder do Espírito Santo que vem sobre nós para um serviço é o mesmo poder que vem sobre nós e que nos purifica para sermos testemunhas de Jesus. Santidade e purificação nunca virá por meio do desejo humano ou pelo nosso esforço pessoal. Santidade e purificação nunca virá por meio do desejo humano ou pelo esforço pessoal. A santificação e a purificação vêm por meio do Senhor e pelo poder do seu Espírito sobre nós. Somente Ele pode vencer os nossos pecados por nós. Todos nós aqui temos experiências frustradas de dizer, não faço mais isso. Eu não vou cometer mais esse pecado, eu não vou cair mais nesse pecado. Mas você passa um dia arrependido ou com remorso, o segundo, no terceiro dia você está caindo no mesmo erro. Então eu preciso entender e experimentar essa verdade do Espírito Santo, que existe poder para me purificar. Darla, então você está querendo dizer que eu posso ficar no pecado? Se você estiver pensando em ficar no pecado, aprisionado no seu pecado, talvez nem salvo você seja. E como eu sempre falo, depois do culto nos procure que a gente prega o Evangelho para você. Mas se existe em você o desejo de abandonar determinadas práticas pecaminosas, isso é um sinal de que o poder do Espírito que opera na sua purificação, ele está atuante. Mas você nunca vai vencer isso sozinho. Você só vai vencer isso com a ajuda dos seus irmãos da igreja. Por isso que nós vamos ler lá em Tiago, que todo pecado que é confessado, ele é perdoado e abandonado. A confissão em si, ela não tem nada místico, sobrenatural. E talvez, o movimento católico, ele tenha muito a nos ensinar a respeito da confissão. Eu me lembro que
eu me converti com 15 anos e até os meus 15 anos eu fui católico, fiz, né, a Eucaristia, fiz a Crisma, e dava um medo quando minha mãe falasse, tem que confessar, hein? Porque o padre era amigo da nossa família. Alguns domingos, às vezes ele ia lá almoçar em casa. Então, dava um certo medo, né? Poxa, mas eu vou contar para ele que eu estou vendo isso, que eu estou falando aquilo. Não dá, né? Mas, queridos, o princípio da confissão tem a ver com a exposição. E o poder do Espírito Santo, que nos purifica, ele que nos impulsiona para esse lugar da exposição. Se você procura a mim, se você procura o pastor Marcelo, se você procura as nossas esposas, se você procura o pastor João, se você procura a esposa do pastor João, a Dani, para confessar um pecado, isso é vergonhoso, mas esse é o processo de cura para a sua vida. Só que daí você peca uma vez, aí você vem e fala comigo. Aí você peca a mesma coisa a segunda vez. Em vez de vir falar comigo, você vai e procura o pastor Marcelo. Porque para ele é a primeira vez. Aí você comete o mesmo pecado. O que você faz? Você procura o pastor João para conversar. E aí para ele é a primeira vez, mas na verdade você está incidindo o erro pela terceira vez. Você está sendo curado? Não, porque você é curado por meio da exposição. A sua vergonha de sempre procurar a mesma pessoa para contar e confessar os seus pecados, é isso que promove cura sobre você. E é esse poder do Espírito Santo que nos purifica. Por isso que eu estou falando que a santificação ou a purificação nunca virá por meio do nosso desejo humano ou pelo nosso esforço pessoal, mas ela virá por meio da exposição. Esse é o poder da obra do Espírito Santo a nós. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar também algo muito interessante. Quero ler com vocês esse texto. Romanos capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificais as práticas do corpo, e vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E mais uma vez eu pergunto, você tem o Espírito Santo? Se a sua resposta é sim, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, eu te pergunto, você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Ou você está sendo guiado pelas circunstâncias e pelas oportunidades que surgem ao longo do caminho? Porque oportunidades sempre vão surgir, mas nem sempre elas podem ser guiadas ou conduzidas por Deus. Pode ser uma coisa muito boa, mas se você não ouve o Espírito, essa oportunidade pode ser uma das piores coisas para a sua vida. Então, queridos, quero caminhar um pouquinho mais com vocês, senão a gente vai ficar aqui até às 10 horas. Está frio, né? Não? Então tá bom. Mas eu queria falar com vocês sobre o aspecto do poder do Espírito Santo que nos conduz à revelação. E quando a gente fala sobre revelação, talvez você pense que revelação é só o reteté, né? O manto. Deus tem revelação para você. Ei, vem para o culto que Deus tem uma revelação especial para você. Sim, Deus pode ter? Pode. Mas quando nós falamos sobre revelação, eu gosto de saber um pouco da etimologia das palavras, saber o que diz lá no hebraico, no grego. Mas tem hora que eu gosto de ir muito para o dicionário, saber o que é no português mesmo, entendeu? E aí hoje à tarde eu peguei essa palavra revelação e falei, deixa eu dar uma olhada aqui no dicionário Aurélio, o que é revelação? Deixa eu entender no português primeiro, para depois a gente pensar lá na raiz dessa palavra. E quando o dicionário Aurélio define a palavra revelação, ele fala que a revelação, o dicionário Aurélio nos traz um significado para a revelação como um ato ou um efeito de revelar-se. É um ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade. Ficou espiritual o dicionário Aurélio, né?
Mas o próprio dicionário diz que a revelação tem a ver com um ato ou efeito de revelar. É um ato pelo qual Deus faz saber aos homens os seus mistérios e a sua vontade. Então, o poder do Espírito Santo, que traz revelação para nós, tem a ver com essas evidências visíveis do Espírito. Como nós já lemos a respeito do nascimento de Jesus, lá em Lucas, capítulo 1, nós vimos que o Espírito veio sobre Jesus como forma de pomba. Isso foi uma manifestação, uma revelação, se tornou visível a todos aqueles a obra do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, a partir do verso 2 até o verso 3, nós temos também a dinâmica da manifestação ou da revelação, aquilo que estava oculto, um ato de se revelar, que foi o Espírito Santo vindo como línguas de fogo sobre aqueles 120 no cenáculo. Então, quando nós pensamos no poder do Espírito Santo que promove revelação, não condiciona sua mente simplesmente a revelação espiritual, mas tem a ver com uma transformação de um espaço, tem a ver com uma atuação em um momento físico da história. Então, o culto que você participe, você sentiu a presença de Deus, você sentiu a revelação do Espírito Santo, isso tem a ver com a própria autenticação dele sobre o que ele está fazendo. A autenticação de Jesus como um Messias, ela vem no ato do Espírito Santo vir sobre ele no seu batismo. Isso tornou a testemunha de Jesus, o testemunho de Jesus real e eficaz para todas aquelas pessoas. Então, a manifestação ou a revelação do Espírito traz autenticação sobre aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Abra comigo em João capítulo 7, verso 38. Amém? João capítulo 7, verso 38. Jesus está dizendo assim: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Quando Jesus disse que seria tão evidente a vida do Espírito sobre as nossas vidas, ele está comparando isso, ele está comparando as nossas vidas como esse rio que flui do nosso interior. E quando você pensa nessa dinâmica, ou nessa figura de um rio que flui do nosso interior, nós estamos falando sobre algo que está guardado, mas que em algum momento será revelado. Isso tem a ver com a própria surpresa, ou com o próprio poder do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós nos fará homens e mulheres perseverantes, que testificam a obra de Jesus, que compreende a atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha para nos dar segurança e firmeza nas nossas ações e nos tirar da subjetividade daquilo que é emocional. Então, queridos, entender o poder da revelação do Espírito Santo tem a ver com compreender o trabalho dele, nos tirando deste lugar de insegurança, de incertezas e nos conduzindo para este lugar de convicção das nossas emoções. A obra do Espírito Santo ilumina o nosso entender sobre tudo aquilo que Deus tem nos dado de forma gratuita. Algumas semanas atrás eu falei um pouco sobre a habilidade dos dons. Quando Deus nos dá os dons, Ele nos dá os dons de forma gratuita. Entender a revelação do Espírito Santo tem a ver com entender que tudo aquilo que Deus nos dá, Ele nos dá de forma gratuita para um bem comum e para uma edificação coletiva. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, Paulo vai falar algo muito interessante, que ele fala que homens espirituais discernem coisas espirituais. Homens carnais permanecem nas mensagens ou na palavra carnal. E mais uma vez eu pergunto, você tem o Espírito? Porque a dinâmica que nós vemos da comunicação do Espírito em Apocalipse tem a ver com o que o Espírito diz à igreja. E se você faz parte de uma igreja, de uma comunidade de fé, o que o Espírito tem dito à igreja?
Homens espirituais discernem coisas espirituais. Homens carnais vivem a sua carnalidade. O Espírito Santo trará a nós a percepção ou a revelação da presença de Deus no nosso dia a dia. Tanto crente quanto incrédulo, quando percebem a manifestação do Espírito Santo, são encorajados a cumprir a sua vontade. Construa na sua mente nesse momento o episódio do batismo de Jesus, o episódio de Atos, capítulo 2. O Espírito Santo, em Lucas, capítulo 1, verso 32, no batismo de Jesus, ele veio sobre todas as pessoas? Não. Eu acho que já ficou claro para vocês que o Espírito Santo vir sobre as pessoas, o Espírito Santo habitar no interior do homem, não está restrito somente a Atos, mas nós temos casos no Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, quando veio sobre Davi, no Antigo Testamento, quando veio sobre Samuel, no Antigo Testamento, somente eles foram beneficiados por serem homens cheios do Espírito Santo? Sim ou não? Não. Então, queridos, quando nós olhamos para a dinâmica do episódio de Atos, capítulo 2, que você construiu na sua mente, pense, 120 homens que perseveravam por causa de uma promessa. A revelação do Espírito Santo, que foi uma manifestação física, promoveu o quê? Promoveu espanto sobre todas as outras pessoas que estavam de fora vendo aquilo que estava acontecendo. Então você consegue perceber que a intenção do seu coração e a compreensão do que nós construímos a cada domingo neste lugar pode servir como testemunho público para essa cidade? Porque tem a ver com o desejo da revelação do Espírito Santo. A revelação que transcende algo espiritual, mas uma revelação física, corpórea, material. É isso que nós desejamos. Porque essa manifestação, essa revelação, ela vai ser tão notória, tanto para quem é crente, tanto para os incrédulos, que isso vai encorajar as pessoas a cumprir a sua vontade. Quantos aqui já se decidiram a seguir Jesus de forma séria dentro das nossas conferências manifesto? Quantos aqui já decidiram seguir e servir a Jesus dentro de um culto avivado? Quantos aqui já decidiram servir e amar Jesus em alguma conferência? Quantos aqui já decidiram servir e amar Jesus ouvindo uma pregação na internet? Tudo bem que tem umas coisas na internet que a gente deixa de lado, mas tem coisa boa, guiada pelo Espírito Santo de Deus, e aleluia por isso. Então, queridos, o Espírito Santo trará a nós a percepção e a revelação da presença de Deus no nosso dia a dia. E todo crente ou incrédulo que percebem essas manifestações, essa revelação do Espírito Santo, vão ser encorajados a cumprir com a sua vontade. E falando a vocês, como pastor dessa comunidade local, o nosso desejo é construir um ambiente de revelação do Espírito Santo, para que vocês se sintam encorajados a cumprir com a vontade de Deus sobre a sua vida. E não simplesmente um ambiente que você vem, ouve uma palavra, vive 6 dias da sua semana legal, normal, e domingo que vem você volta para recarregar as baterias. Não, o nosso desejo é que a revelação do Espírito Santo te empodere a compreender a obra do Espírito todos os dias, de forma ordinária no seu dia a dia. E isso te impulsione, te encoraje a cumprir a sua vocação, a cumprir a vontade de Deus, a ser uma testemunha de Jesus. Permita ser alguém que revele o Espírito Santo ao mundo. Por isso que constantemente, quando eu tenho ministrado, eu tenho encorajado vocês a atitudes práticas durante a semana. E a atitude prática que eu quero encorajar vocês nessa semana é: permita ser alguém que revele o Espírito Santo. Permita ser alguém que revele o Espírito Santo. Tenha uma palavra para alguém. Ore por alguém. Se você não tem ninguém, ou se o Espírito não está te conduzindo a ninguém, ore nesse momento e fale: Espírito Santo, por favor, me traga à memória alguém que eu preciso falar, que eu preciso orar, que eu preciso conversar essa semana.
Isso tem a ver com um ambiente de revelação, isso tem a ver com uma compreensão da obra do Espírito, isso tem a ver com o empoderamento do Espírito para o serviço, isso tem a ver com o empoderamento do Espírito para uma vida de purificação e santificação. Isso tem a ver com uma obra do Espírito que promove em nós um sentimento de unidade. E caminhando para o final, eu quero compartilhar com vocês esse último aspecto da obra do Espírito. O poder do Espírito que nos faz ser um. O poder unificador. Pentecostes, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores acontecimentos da história. Pentecostes, sem sombra de dúvidas, caracterizou uma era da igreja, um tempo da igreja. E nós podemos, sim, talvez pensar em antes e depois de Pentecostes. Porque quando nós olhamos para Pentecostes de forma muito específica, a partir do verso 44 aqui, não vou ler, mas vocês conhecem muito bem, nós temos muitos termos que saltam aos nossos olhos. No versículo 44 nós temos estavam unidos, no versículo 46, perseverando como um acordo, versículo 47, contando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, são palavras que mexem conosco. E quando nós falamos sobre ser igreja, muitas vezes pensamos nisso, tinha tudo em comum, não existiam necessitados, perseveravam unânimes, dividiam o pão, tinha comunhão. E nós começamos a ver características de um povo em Atos. Mas tudo isso aqui se tornou possível por causa do elemento unificador chamado Espírito Santo. Porque já não existia mais o meu desejo, já não existia mais o que eu penso, mas existia a palavra e a revelação do Espírito Santo trazendo o mesmo consenso. Por isso nós, como igreja, queridos, precisamos, nesses dias, compreender essa dinâmica do que é a realidade de Pentecostes, do que é a obra do Espírito nos empoderando para o serviço, o que é a obra do Espírito nos purificando, o que é a obra do Espírito promovendo perseverança em nós. E nós precisamos entender que a obra do Espírito traz poder unificador. Por isso que é gratificante a cada domingo estar aqui com vocês, estar com o pessoal de casa, e saber e ter feedbacks das mensagens. Poxa, foi muito bom ouvir isso, foi interessante aquilo que você falou, porque isso nos faz ser a expressão do corpo de Cristo. Isso tem a ver com o elemento unificador, isso tem a ver com o mesmo Espírito. E Paulo nos dá uma diretiva muito clara a respeito desse elemento unificador. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13. A partir do verso 13. Desculpa, não é 1 Coríntios não. Deve ser o segundo. Desculpa, gente. Perdão. Sou falho. Paulo está trabalhando uma dinâmica com os irmãos em Corinto muito interessante, porque Paulo sempre abençoa a igreja de Corinto com uma bênção que busca a comunhão unificadora do Espírito Santo. E aí em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, ele está dizendo justamente isso. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Espírito Santo, queridos, é o que produzirá em nós um amor, em nossos corações, e esse amor é o que nos une de forma perfeita. Quando Paulo está encerrando os seus escritos aos irmãos em Corinto, ele está falando sobre a graça do Senhor manifesta em Jesus, ele está falando sobre o amor de Deus Pai, e ele está falando sobre o elemento unificador que promove comunhão no meio da igreja, que é o próprio Espírito. Então, quando nós oramos ao encerrar de cada culto, nós não estamos simplesmente com uma ritualística dizendo que o amor de Deus Pai,
a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Isso não é só um ritual. Isso aqui é uma palavra viva. Isso aqui tem a ver com a obra do Espírito promovendo a unidade no nosso meio. A compreensão do amor de Deus por você, que entregou a Jesus. A graça de Deus manifesta a você, com Jesus morrendo na cruz. E o elemento unificador, o Espírito Santo, promovendo comunhão. Foi por essas verdades que aconteceu o que aconteceu em Atos. Que nós lemos sobre os irmãos perseverarem no templo, nas orações, nas intercessões, os irmãos perseverarem na doação, no partilhar do pão. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo produzir em nós esse amor que nos faz um, que nos torna um, nós precisamos entender e revestirmos do amor, porque Paulo vai falar algo muito interessante em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 14, que ele fala assim: e, acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para o qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O Espírito Santo deseja promover a unidade. Ele está liberando poder para que haja unidade. Mas se nós não entendermos a essência do amor, essa unidade ela vai ser forçada, ela vai ser fabricada, e não algo orgânico. E Paulo deixa isso bem claro em Colossenses. Acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Se você deseja uma igreja perfeita, comece a externar o seu amor sobre a vida dos irmãos. Se você deseja um lugar de acolhimento, comece a expressar o seu amor e acolhimento sobre a vida dos irmãos. Paulo continua dizendo: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados, em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A operação do Espírito Santo, queridos, em uma igreja, manifestará a presença de Deus, e isso trará uma bela harmonia na vida da comunidade, com atitudes e gestos de amor transbordantes uns para com os outros. A atuação e a operação do Espírito Santo sobre a vida de uma igreja manifestará a presença de Deus, e isso trará uma bela harmonia sobre a vida da comunidade, sobre as atitudes práticas e gestos de amor que vão transbordar sobre a vida uns dos outros. Isso é reflexo da obra do Espírito Santo. E eu pergunto para vocês: você tem o Espírito Santo? Que o próprio Espírito de Deus nos ajude nesse tempo a compreender que Ele tem nos dado poder para um serviço, que Ele tem nos dado poder para purificar a nossa vida, que Ele tem nos dado poder para nos tornar um poder unificador, e que Ele tem nos dado poder para que nós possamos realmente ser a revelação dEle sobre essa cidade. Não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele está fazendo em nós. E aquilo que nós fazemos é reflexo da obra dEle em nós.